Os dogmas. Os dogmas cristãos não são verdades de difícil compreensão na área da doutrina ou da moral, determinadas pela autoridade máxima da Igreja, que devem ser acolhidas cegamente, sem questionamentos. Na Igreja, os dogmas são importantes, porque ajudam os cristãos a se manterem fiéis na fé genuína do cristianismo. Os dogmas são como placas que indicam o caminho de nossa fé. Foram criados para ajudar a gente a se manter no rumo do santuário vivo, que é Jesus. O dogma nasce na Igreja, que acolhe a palavra de Deus, aprofunda e evolui na compreensão de dado revelado. A revelação de Deus chegou a seu ponto máximo em Jesus Cristo. Já não há mais novos livros revelados a serem escritos ou novas verdades divinas a serem comunicadas. Jesus, porém, nos deixou o Espírito Santo, que nos conduz à verdade plena. O Espírito recorda o que Jesus nos disse e nos ajuda a compreender com mais profundidade a revelação divina e a verdade de nossa fé. Portanto, a interpretação da revelação continua aberta. A Igreja, no correr dos seus quase 2000 anos de existência, assemelha-se a um grande rio, no qual as águas de uma única fonte, que é a Bíblia, vão se enriquecendo com a tradição. Cabe ao magistério, os bispos unidos ao Papa, regular esse processo de interpretação e evolução que as comunidades produzem no correr de sua história em diferentes épocas e culturas. O termo dogma provém da língua grega dogma, que significa opinião e decisão. No Novo Testamento, é empregado no sentido de decisão comum sobre uma questão, tomada pelos apóstolos. Os padres da Igreja, antigos escritores eclesiásticos, usavam dogma para designar o conjunto dos ensinamentos e das normas de Jesus, e também uma decisão da Igreja. Paulatinamente, a Igreja, com o auxílio dos teólogos e pensadores cristãos, precisou e esclareceu o sentido do dogma. Na linguagem atual do magistério e da teologia, o dogma é uma doutrina na qual a Igreja, quer com o juízo solene, quer mediante o magistério ordinário e universal, propõe de maneira definitiva uma verdade revelada, em uma forma que obriga o povo cristão, em sua totalidade, de modo que sua negação é repelida como heresia e estigmatizada com anátema. Definidos pelo magistério da Igreja de maneira clara e definitiva, os dogmas são verdades de fé, contidas na Bíblia e na tradição. Os dogmas marianos foram conquistas históricas e teológicas do cristianismo e fazem parte do patrimônio e da doutrina da Igreja. Brotaram do senso natural dos fiéis, foram formulados pela Igreja, possuem seu fundamento na Sagrada Escritura e revelam a fé mariana dos cristãos, vivida na liturgia e na devoção. Os dogmas marianos são um sinal da presença do Espírito Santo que conduz a Igreja no aprofundamento da fé, acerca do significado da pessoa e da missão da Virgem Maria, Mãe do Senhor, na história da salvação. A Igreja possui 4 dogmas que afirmam verdades de fé acerca de Maria. São eles: maternidade divina, virgindade perpétua, Imaculada Conceição e Assunção aos céus. Esses dogmas constituem verdades que os cristãos aceitam, aprofundam, proclamam e vivenciam na comunidade de fé, ouvindo a palavra, interpretando os sinais da história, abertos à inspiração do Espírito Santo e celebrando a ação salvífica de Deus em Maria de Nazaré. A partir de hoje, cada dia nós vamos estudar um pouco sobre um dos dogmas marianos.